Foi? Olhamos. Vamos lá, então. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Semana Espírita de Cataguases. É sempre um prazer poder estar nessa casa de paz, de luz e de amor, para refletirmos um pouco, sobre os ensinamentos de Jesus através da espiritualidade e dos facilitadores, que hoje teremos aí, Gustavo Ramalho. Mas antes a gente faz a nossa prece, Vamos ter um momento artístico também com a Daiane. Então, para começar a nos harmonizar, a nossa presidente do Grupo Espírita Fraterno Antônio dos Passos, que é quem está coordenando hoje os trabalhos, vai fazer uma oração de harmonização. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo e companheiro de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade bendita dessa semana de estudo e reflexão. Agradecemos, Senhor, pela presença dos nossos irmãos que se reúnem, unificando a nossa doutrina durante toda essa semana. Agradecemos e rogamos a Deus que possa iluminar o Gustavo para que as suas palavras sejam sementes em nossos corações. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Que a tua paz esteja em nossos corações, em nossos pensamentos, palavras e ações. E assim agradecidos por tudo, pelo acolhimento dessa casa, dos trabalhadores que aqui trabalham, pela AME, que organizou o trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui. Rogamos que abençoe os trabalhadores e todos os irmãos que aqui estão. E assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciarmos a atividade da noite de hoje. A Daiane vai fazer a parte artística, vai declarar alguns poemas. Seja bem-vinda, Daiane. A palavra é sua. Onde eu fico aqui, gente? No meio do palco? Centralizadinha, bonitinho. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe para vocês, primeiro agradecer o convite da minha amiga Renatinha. Gostei muito de estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês essas poesias que eu fiz. A primeira vai ser A Caminho da Luz. Essa eu vou ler porque eu não consegui decorar. A Caminho da Luz. Aprendi que na vida nada se ganha, tudo se conquista. O que pode parecer um sonho, na verdade é uma armadilha. Vigiai e orai, eis aí o ensinamento. Poucos são os que praticam e têm comprometimento. Somos dádivas do Criador, desconhecemos nosso poder. Mas como dizia o Consolador, tenha fé, você vai vencer. Quero encontrar a luz que habita em meu interior. É ela que me conduz na busca de um reino de amor. A jornada pode ser longa, mas desistir? Jamais. Sei que não fui santa, só quero viver em paz. Um lugar ao sol, seguindo meus ideais. Continuarei trabalhando a caminho da perfeição. Dia a dia me moldando rumo à evolução. Obrigada. Essa aqui eu vou ler também, porque ela é antiga e eu não consegui decorar. Essa eu fiz em homenagem à casa que eu comecei a frequentar quando eu conheci o Espiritismo. Mas vale para todas as casas em geral, Porque vale para todas. Porque é o que significa para mim. Centro Espírita J. Lacerda. Nessa casa eu encontrei a felicidade verdadeira, que há muito tempo procurei e que não poderia ter encontrado de outra forma, de outra maneira. Um lugar de muitas histórias, muitos choros, muitos risos, muitas lágrimas derramadas, de um olhar sereno, olhar perdido, que hoje já não existe mais, eu me encontrei. Com a ajuda de muitas mães e de muitos pais, enviados somente para
guiar, ensinar, cativar. E o mais importante, regenerar. Corações aflitos, olhares perdidos, ressurgidos do fundo da alma, com a mais pura calma que existe no ser. Este é o Centro Espírita J. Lacerda, um pedacinho do céu na terra, onde anjos nos esperam para praticar o amor de Jesus, a doutrina de luz que nos faz melhorar. Eu só tenho a agradecer por este lugar lindo e enfatizante, onde venho aprender que Deus está aqui, ali, bem além do horizonte. Obrigada. Agora eu vou declamar 2 poesias para vocês, gente. Aguenta só mais um pouquinho aí, tá? Tá. Essa poesia também foi uma das primeiras que eu comecei a fazer espírita, né? Porque na escola eu já participei de vários concursos de poesia, ganhei vários também, entendeu? Eu tenho orgulho de dizer isso. E eu vou declamar para vocês. Família, um pedacinho do céu ou do inferno. Antes, vivia calada pelos cantos, tentando entender por que sofria tanto. Sem ter com quem conversar, minhas dúvidas se perdiam no ar. Parecia estar mergulhada na escuridão. Cada dia uma nova briga, cada noite uma tentação. Uma vida sofrida, certamente sem solução. Decidi mudar o rumo dessa história e uma ajuda procurar. Encontrei no Espiritismo uma nova razão para sonhar. Descobri que nada é por acaso, que estamos na família que merecemos, que pedimos, que imploramos para estar, e que só depende de nós fazermos dela um pedacinho do céu ou do inferno. Na escola da vida, a primeira lição é viver bem em família, sem brigas, sem violência, apenas viva na mesma sintonia. Obrigada. Agora, essa é mais recente, essa é importante também. Eu fiz lá no Centro Espírita J. Lacerda, todas essas. Chama-se Família Universal. Vamos lá. É a última, tá, gente? Você que se sente perdido, ouça bem o que eu vou dizer. Não pense que está sozinho. Há inimigos sombrios, querendo te ver sofrer. Também existem os bonzinhos, em meio à multidão. Jesus está sempre contigo, não se esqueça. Você tem uma família em cada reencarnação. Com a sintonia perfeita, nada pode dar errado. Seja forte e corajoso e valorize quem hoje está do seu lado. Que os perigos da vida lhe sirvam de lição, pois é no cansaço da lida que descobrimos quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Somos uma família universal, ligados por toda a eternidade. Ixi, cara, esqueci. Tá, lembrei. Aprendendo com as diferenças, que tudo na vida é mutável, um ciclo sem fim, composto de reciprocidade. Família universal, só faz o bem, não quer o mal. Pense no mundo sem desigualdade social, numa paz sem igual, buscando a sabedoria, de fato essencial. Obrigada. Agora, eu vou chamar uma amiga aqui, muito gente boa, entendeu? A Aninha, com toda a sua experiência, que ela quis deixar para o final, deixou para mim começar, né? Pode vir aqui compartilhar com nós aqui. Obrigada, gente. A Daiane é uma inspiração, né, gente? Eu agradeço muito, tá? Não sou essa gente boa que você falou aí, não, mas eu agradeço. Oi, gente. Ela e a Renata pediram para que a gente pudesse dividir, porque a nossa carga horária, né, permitia. Então, a Daiane me inspirou tanto que eu vou me atrever a falar um poema antigo da Ana Maria Diniz, que se chama Entre Meio.
Estou respirando, estou igual a Daiane. Acredite na vitória do bem. Acredite que o mal é passageiro. Acredite no ser inteligente que é você. Que, embora as dificuldades e entremeio à maldade, a força da luz brilhará e te fará sonhar. Descobrir um mundo novo que na intimidade habita, o sentimento renovador que nos faz sempre prosseguir, o sentimento do amor, que acreditando na vitória do bem, nos fará tudo conseguir. Esse é o meu, mas eu vou me atrever. Já perguntei para a Renata, que embora não seja espírita, esse poema é do Braulio Bessa. Tem muito tempo que eu não falo, mas eu vou me arriscar, tá, Daiane? É sobre otimismo. Ela está me deixando à vontade, me ajudando na força. O Braulio Bessa, nesse poema, ele começa assim: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso. Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. Nem sempre que você perde é de fato prejuízo. O meu ou seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para mod atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Só eu sei cada passo por mim dado nessa estrada esburacada que é a vida. Passei coisas que até mesmo Deus duvida. Eu fiquei triste, capionga, aperreado, porém nunca me senti desmotivado. Eu me agarrava sempre numa mão amiga e de forças a minha alma era munida. Pois do céu a voz de Deus dizia assim: suba o queixo, meta os pés, confia em mim, vá para a luta que eu cuido das feridas. Obrigada pela atenção. Vamos passar agora para a terceira fase, né? Gustavo, responsabilidade enorme. Se sou eu ia falar, gente, encerrou, boa noite a todos, vamos para o lanche. Mas o Gustavo trouxe também uma responsabilidade imensa que vai nos passar os ensinamentos. Que a espiritualidade amiga esteja com você, te intuindo. E responsabilidade grande, amigo. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma boa noite. Alegria imensa retornar a Cataguases, retornar a essa semana espírita, uma semana em que muitos conhecem a doutrina espírita, outros reconhecem, alguns lembram a importância dela em suas vidas. E nesse ano, uma temática fundamental: Jesus e o Espiritismo. Porque muitos indivíduos, de uma maneira talvez impensada, tentam dissociar uma coisa da outra como se fosse possível. E creio que durante essa semana inteira, vocês buscaram correlações entre esse Espírito que conhecemos na persona de Jesus de Nazaré e a doutrina espírita, o Consolador que ele mesmo prometera. E nós temos esta grata satisfação de estarmos aqui esse final de semana para juntos nos aproximarmos um pouco mais dessa figura crística que conhecemos com essa persona, Jesus de Nazaré, e tentar entender aquilo que os espíritos que vieram sob sua tutela têm a dizer sobre o Mestre, sobre o governador do planeta. Porque Jesus se tornou na história da humanidade, para uns, filósofo, para outros, mágico, para outros, pastor, para outros, uma ilusão. E o que é Jesus? O que de fato, e quem de fato é Jesus Cristo? O que nós temos de informação nas obras espíritas
E o que isso importa, acima de tudo? Conhecer esses detalhes desse Espírito. Muitos de nós se sentem distanciados de Jesus porque o colocamos como aquele ser perfeito que ele o é. E então nos sentimos indignos de estar com ele, de relacionarmos-nos com ele. Outros de nós colocam-o como alguém que já veio e deu o seu recado, e estamos à espera do novo profeta. E então também não nos esforçamos para entender e tirar da letra o espírito crístico da sua experiência na terra. E nesse final de semana, nós vamos aqui, com os benfeitores espirituais, tentar apresentar esse Espírito, o Cristo, o governador do orbe. Porque, segundo Padre Vitor, que escreve o livro Quem é o Cristo, ele vai dizer que toda tentativa de definir Jesus por si só é pobre, porque é impossível definir o Cristo. Mas nós vamos aqui, ousadamente, aproveitando a ousadia da nossa amiga, né? Já vou embarcar nessa onda, tentar trazer alguns traços dessa personalidade, que é o modelo de perfeição que Deus outorgou à humanidade para servir de guia. Então, nessa noite, nós vamos iniciar essa jornada que termina amanhã. Na noite de hoje, vamos acompanhar com Emmanuel um pouco do histórico, do ascendente espiritual, aquilo que o Cristo já era antes de reencarnar na Terra. Porque ele diz que antes que Abraão fosse, eu sou. O Cristo está muito acima, à frente e anterior daquilo que a história da sociedade humana conhece. E o Emmanuel, numa obra maravilhosa chamada Caminho da Luz, vai nos apresentar algumas características desse ser. E esse é o nosso convite para a noite de hoje. Emmanuel começa dizendo o seguinte, uma obra que eu sugiro, o espírita precisa ler essa obra, antes de nós adentrarmos ao texto, porque Emmanuel faz uma síntese em um livro dessa finura, da história cosmogônica da Terra, de todas as peripécias em que nós passamos. Cita, o início, os primórdios da vida, desde o protoplasma, passando pelos degredados de Capela, que são aceitos pelo Cristo, nós vamos ver isso aqui. Ensina-nos sobre as diversas culturas em que todos nós já estagiamos. Fala da época complexa, a era medieval, e nos traz até os dias pré-Segunda Guerra Mundial, que é quando esse livro é escrito. Então, quem quer conhecer um pouco da história espiritual do planeta, #fica a dica. Está aí a obra, A Caminho da Luz. Não precisa ter preguiça, porque ela é fininha. Não quer dizer que seja simples, porque o Emmanuel dá um show de síntese nessa obra. Mas hoje nós vamos aqui apenas abordar quando o Emmanuel fala do Cristo. E ele começa dizendo o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual, ou seja, algo que Emmanuel aprendeu no mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos, prestem atenção nisso, do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, vulgo Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, existem os Cristos dos sistemas planetários, em que cada orbe é e tem um Cristo, um governador, escolhido por Deus para reger as comunidades de cada planeta.
Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então aqui nós vamos buscar, antes de tudo, entender por que Jesus disse que antes que Abraão fosse, ele já era. Antes mesmo de existir o planeta Terra, Jesus já era um Cristo, um Espírito perfeito, puro. E aqueles que abrirem um livro dos Espíritos e lerem, ou melhor, estudarem a escala espírita, entre os itens 100 e 113, vão entender o que é ser um espírito puro, um espírito perfeito. E vão observar, e nós vamos falar disso daqui a pouco, que Jesus, como todos nós, conforme consta na questão 115 do livro dos Espíritos, foi criado simples e ignorante. Não foi criado puro, nem perfeito, mas perfectível, como todos nós que aqui estamos. Então, o Cristo, ele é um dos membros dessa coletividade de Cristos, que, escolhidos por Deus, vão ser os governadores dos planetas, desse sistema solar e dos sistemas solares. Bom, o planeta Terra tem, segundo a geologia, aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Antes disso, esse a quem vamos hoje conhecer um pouco melhor, já era o Cristo. Já era puro. Já era perfeito. E aqui nós temos talvez a primeira e a mais importante lição sobre Jesus de Nazaré. Ele é um irmão mais velho. Quando ele te diz, não vai por aqui não, vai por ali, ele sabe o que ele está falando. Ele já trilhou esse caminho. Não é porque ele acha que perdoar é melhor. Não é porque ele acha que amar o próximo como a si mesmo é melhor. Ele tem certeza disso. Ele já vivenciou, já observou os efeitos de quando estamos em harmonia com a lei divina ou quando transgredimos tais leis. É inteligente de nossa parte seguir os conselhos de alguém que há pelo menos 4 bilhões e meio de anos já é perfeito. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, só Deus. Então não é uma questão de crença, mas de inteligência. Seguir as orientações desse irmão. Esse é o Cristo que a doutrina espírita nos apresenta. E diz Emmanuel que 2 vezes esses espíritos se reuniram na Terra. Fica todo mundo curioso, né? Por isso que esse livro é maravilhoso. Emmanuel conta uns casos sensacionais. Quando é que os Cristos do sistema solar em que nós habitamos se reuniram na Terra? E por quais motivos? E aí só uma coisa que é importante verificar, que ao Cristo da Terra há um coordenador desse sistema solar. O nosso sistema solar é só um de bilhões da nossa galáxia. E sem dúvida, há um administrador, um coordenador, um supervisor, dê o nome que vocês quiserem, dessa galáxia, que é mais evoluído do que esse espírito que hoje nós estamos conhecendo melhor. E a nossa galáxia é uma das 2 trilhões de galáxias do universo observável até hoje. E Deus, causa primária de tudo isso. Por isso que suas leis são perfeitas. Por isso que nós devemos, por inteligência, porque queremos ser felizes,
seguir tais leis, das quais Jesus é o embaixador nesse orbe, que é um átomo, um grão de pó dentro do universo. Só mesmo o nosso orgulho e a nossa vaidade nos faz crer ser o centro do universo. Porque se Deus existe, Ele só pode criar algo para ser útil. E não é inteligente julgar que em 2 trilhões de galáxias, com seus bilhões de planetas solares, só aqui tenha vida. E é por isso que nós precisamos estudar, não como ufologia, mas como a doutrina espírita propõe, a multiplicidade, porque o Cristo já dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas nós somos antropocêntricos. Na época de Galileu, era o heliocentrismo, ou a Terra como centro do universo. Depois, o Sol como centro do nosso sistema solar. Hoje a gente é antropocêntrico, o ser humano como centro do universo. E esse é um grande equívoco, porque Deus é o centro de tudo. E enquanto nos julgarmos maiores que o Criador, vamos continuar em provas e expiações. Mas Emmanuel propõe, então, que eles se reuniram quando o orbe terrestre se desprendia do Sol. Essa matéria que o espectrômetro hoje comprova que é uma matéria do universo alienígena. Ou seja, o que compõe o planeta Terra vem do universo. Foi condensado pelas leis que a física hoje explica. O magnetismo, a gravidade. Então, em um determinado momento, Deus propõe a gênese da Terra. Porque o universo tem, segundo consta, 14 bilhões e meio de anos. É o que se consegue medir. E a Terra, 4. Bem mais jovem. Nesse momento, esses espíritos se reúnem, porque mais uma morada da casa do Pai seria inaugurada. Eles se reúnem. E a segunda vez que eles se reúnem é quando Jesus reencarnaria. Olha a importância desse momento. A reencarnação do Cristo. Na Terra, encarnação. Porque ele encarnou uma vez apenas na Terra. Mas o que é importante notar aqui é que Jesus, ele é esse irmão muito mais velho do que a gente imagina, que não viveu 33 anos, que esteve, está e estará conosco, porque somos as ovelhas que o Pai confiou a esse pastor. Nesse momento, quando se criaria o planeta Terra, essa cultura do Cristo inicia. Ele já planejava a vida, que nós não vamos entrar nesse mistério, mas ele já planejava, nos bilhões de anos, detalhes, que nós vamos trazer só alguns poucos, para a gente ver como Jesus é muito mais do que nós tentamos simplificar. Jesus é geólogo, porque Jesus operou a escultura geológica da Terra, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Jesus, com os espíritos que o auxiliavam, os arquitetos divinos, talham a geologia da Terra, que seria aquela mais adequada para os espíritos que futuramente viriam a encarnar. Portanto, Jesus já cuida desse berço, dessa escola, desse hospital, para muitos de nós, a grande maioria, há todo esse tempo.
Veja quanto amor é necessário dedicar bilhões de anos a irmãos. E fica fácil nós fazermos uma pequena associação. Quanto tempo nós nos conseguimos dedicar às pessoas? Por semana, vai, para não ser tão pesada, né? Qual que é a nossa carga horária de caridade semanal, em que eu esqueço de mim e ocupo o meu tempo em favor do outro, tendo problema ou não, tendo desafios ou não. Jesus se ocupa de nós, especificamente nesse orbe, há bilhões de anos. E isso faz de Jesus alguém que ama verdadeiramente. É o coração do Cristo que vai se expandindo. Ele organizou todo o cenário da vida. Então Jesus é geólogo, mas Jesus também é biólogo. Criando as vistas de Deus, olha lá, Deus supervisionando. Deus não é aquele senhorzinho barbudo sentado no trono, antropomorficado, mas Deus conjunto de leis. É disso que Emmanuel está falando. O indispensável à existência dos seres do porvir. Veja que até a pressão atmosférica adequada para nós, Jesus promoveu, antecipando-se ao nascimento no curso dos milênios. Nós sabemos que se não fosse essa pressão atmosférica perfeita, nós não teríamos o desenvolvimento dos músculos e dos ossos, que precisam da gravidade exata, que por um pouco mais de gravidade seríamos esmagados, e por um pouco menos estaríamos atrofiados. Então não é que Jesus só ajoelhou e disse: ó Senhor, fazei a atmosfera perfeita no orbe. Não tem nada disso. Ele mensurou, ele agrupou os fluidos para que essa atmosfera fosse perfeita. E onde ele aprendeu a fazer isso? Porque conhecimento nenhum cai do céu. Ele aprendeu a fazer isso no seu processo evolutivo, nos mundos em que estagiou. Pensa bem, gente. Você tem que aprender uma ciência cosmogônica para poder ajudar seus irmãos a nascerem numa morada da casa do Pai. Imagina se a gente tivesse que aprender física para ajudar os nossos filhos a levantar e andar. Se hoje já tem gente com preguiça de ser pai e mãe, imagina tendo que aprender física. O amor do Cristo não é um amor só emocional, sentimental. O amor do Cristo é uma conquista intelectual antes de tudo, porque para ser perfeito é necessário ter o conhecimento perfeito das leis divinas. E é por isso que está na questão 780 do Livro dos Espíritos, que sempre a evolução intelectual é anterior à evolução moral. Jesus não foi criado todo amor, toda bondade. Ele aprendeu que esse é o caminho para a felicidade. Ele aprendeu como servir, porque só a boa vontade não basta, ensinam os Espíritos. É necessário o conhecimento. Quem lembra o André Luiz quando desencarna, não é? Doutor, né? Bota lá o doutor, tinha lá no consultório dele a plaquinha bonita, na mesinha dele. Esse DR é um perigo, não sei qual DR que é mais perigoso, né? Se é o do doutor, a discussão de relacionamento. Esses dois DR aí são uma beleza, porque
pode criar um processo kármico. E chega o doutor André Luiz lá em nosso lar. Primeiro, ele nem chega em nosso lar, né? Ele vai para as regiões umbralinas. E não vou entrar nesse detalhe, o importante é que quando André Luiz se propõe ao trabalho, ele diz, não, sou médico. Então estou aqui para servir, humildemente. Pode trazer os pacientes que eu estou aqui para atendê-los. Aí vira Narcisa, não, aqui não. Vai lá. Aí ele chega, para fazer uma ausculta médica, e a jovenzinha que estava numa crise, porque havia desencarnado, passa mais mal ainda. Tem frequência arterial ali para mensurar a pressão. Não é disso que se trata a medicina de Deus. Se trata de vibrar amor por aquela pessoa. O que nós queremos deixar claro aqui é que Jesus, ele não é só, entre aspas, bom. Ele é conhecedor de tudo. Tudo que você pensar na terra, ele conhece. E tudo que a gente não consegue nem pensar ainda. Às vezes, eu acho bonito, assim, embora valorize muito, mas os pesquisadores achando a partícula de Deus, os bósons de Higgs. Daqui uns 300 anos eles vão falar assim, a gente achando que estava perto. Porque aí eles vão repetir com um grande sábio, que foi Sócrates, e é ainda, que vai dizer assim, só sei que nada sei. Porque por trás de bóson de Higgs, e tem gluons, e tem bósons, e tem tanta coisa, até chegar no fluido cósmico universal, Jesus conhece o que é fluido cósmico universal. Nós na Terra estamos engatinhando na física. Estamos engatinhando. E é por isso que nós precisamos agradecer. Será que a gente tem essa ideia de levantar, ficar de pé e agradecer? Porque a pressão atmosférica é perfeita? E por isso eu posso andar? Por isso não tenho um corpo atrofiado, ou fico esmagado, me arrastando no chão? Por que a gente não agradece? Porque a gente não sabe o trabalho que isso deu, né? É igual filho com mãe, né? Filho com mãe. Filho acha que mãe tem a obrigação de fazer tudo. Que é fácil para a mãe, abrir mão das suas coisas, dos seus afazeres. Pega o menino, leva o menino, busca o menino. Lá em casa, depois o Pepe, o Aleph vão assistir. Eu falo muito isso. A gente fala, olha, não é nada de graça não. Para eu estar te levando aqui, eu tenho que estar largando minhas coisas. Então, vamos agradecer mais e reclamar menos. Aí a gente reclama que o sol está quente. Gustavo, quando vem em Cataguases, que calor, meu Deus do céu. E a gente esquece, olha só, que o Cristo, ele edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem conveniente os raios ultravioletas, para que essa composição específica, precisa, gerasse a manutenção da vida organizada no orbe. Então, se Jesus errasse, a gente ia morrer queimado, ou nem ia ter vida. Olha só, gente, como é que ele sabe? Será que ele foi testando, brincando de ser Deus? Não. Ele se preparou. Será que é simples? Será por quê que hoje nós podemos aqui viver? É por causa do sol. O Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele vai conversando com o André Luiz, eles vão para o campo. Campo é uma beleza, né? A gente precisa ir mais para o campo. Leiam esse capítulo do livro dos Mensageiros. O Sandro Omar que gosta muito desse capítulo, nosso amigo lá de Leopoldina.
E a gente conversa muito sobre esse capítulo porque ele traz uma informação muito importante, que é exatamente essa aqui. Porque quando o André Luiz está descendo de nosso lar com o Aniceto, né, cadê a Jo? A gente estava conversando sobre isso agora, sobre a psicosfera do planeta Terra. Ele vê um monte de fumaça enegrecida e o Aniceto diz que aquilo ali é o pensamento da humanidade, matéria mental. E aí o Aniceto diz o seguinte, que se não fosse o Sol, os raios solares, seria impossível a vida na Terra. Porque os raios solares que passam por esse filtro da camada de ozônio, eles não nos matam, mas matam os bacilos mentais que nós, seres humanos, criamos. Todas as vezes que nós odiamos, nós estamos criando larvas mentais. Todas as vezes que temos preguiça, nós estamos criando larvas mentais. Porque a lei natural é a lei do trabalho. Ocupação útil do tempo. Não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? Lei natural. Então tem que o tempo todo estar fazendo alguma coisa? Não, o descanso ele é parte do trabalho. Agora o descanso como? Eis a questão, cada um responda por si. Veja que o sol, ele vem e queima essas larvas mentais, segundo o Aniceto diz. E é por isso que nós não temos mais doenças no planeta Terra. Porque a medida é perfeita. Então, quando nós recebermos os raios solares de Cataguases tão leves, a gente fala, ô Senhor, obrigado. Perdoa esse indivíduo que não sabia o que fazia. Por isso que estudar é importante. Que ao invés de reclamar, agora eu vou agradecer. Não quer dizer que eu vou me sentir confortável, não, tá, gente? Mas eu vou agradecer. Sabe por quê? Porque essa vida é tão boa. E é tão bom conviver com tantas pessoas que eu amo. Isso só é possível porque alguém há bilhões de anos atrás se preocupou em estudar, aprender e edificar essa morada. Veja como o Espiritismo já propõe um Cristo bastante diferente, né, do que as religiões no geral propõem. Isso diminui o Cristo? De forma alguma. Porque o que ele fez, ele fez. Amanhã nós vamos tratar mais do que ele fez na Terra. Entender a constituição fisiológica do seu corpo, os mecanismos de telecinese, de teletransporte, de cura. O Espiritismo explica tudo isso. Por isso não é milagre. Existe uma ciência que explica tudo o que o Cristo fez. E foi o próprio Cristo que pediu para avisar a gente. Agora vocês vão lá e explicam como é que eu fazia isso. Por quê? Porque ele disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos tudo o que ele faz. E ainda mais. Ele não quer que nós sejamos menores, piores, dependentes dele. Ele quer que nós sejamos melhores. Ele quer que nós façamos mais que ele. É diferente. Ele não quer aprisionar a gente embaixo da asinha dele, não. Sabe por quê que não? Porque no futuro, esses aproximadamente 22 bilhões de espíritos que estão sob a tutela de Jesus na Terra, pelo menos é o que o Emmanuel propõe no livro Roteiro, serão 22 bilhões de Cristos. Ia dar uma bugada, né? Cada um de nós com um planeta para governar. E nós vamos ter que conhecer dessas matérias aí. Por isso tem que começar a estudar agora. Outro dia alguém comentou assim comigo, não, Gustavo, na próxima encarnação vou aprender a tocar violão. Não, começa a treinar agora. Não, mas nessa eu fico arranhando, não consigo. Se você não arranhar agora, você vai arranhar na próxima. Arranha nessa, que na próxima você já vai pegar assim, opa, não é tão difícil. A gente tem que estudar tudo. Tudo. Porque nós seremos todos perfeitos. Todos nós vamos ter que conhecer dessa matéria. Conhecereis a verdade,
e ela te libertará. O Cristo nos quer livres. O Cristo não nos quer dependentes. Ele quer que nós sejamos pastores e não ovelhas para sempre. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem que liberta. Que diz, olha, me acompanha. Mas vai chegar uma hora que outros vão te acompanhar. É assim que funciona. E a gente lê no livro dos Espíritos que do átomo ao arcanjo, tudo está ligado no universo. Lei de solidariedade. Aquilo que estamos recebendo, um dia vamos ofertar. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra, ótima essa, né? Natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. E no princípio, diz o evangelista João, era o verbo. Então, meus irmãos, Jesus, e André Luiz explica isso um pouco no livro Evolução em Dois Mundos, é co-criador com Deus no macro e no micro. E nós, os espíritos aí medianos, co-criamos com Deus naquilo que é de ordem material. Então, Deus cria tudo. Mas quem manipulou o fluido cósmico universal e promoveu a natureza no planeta Terra foi Jesus, com seus colaboradores. Deus não vai ficar chateado, não, se a gente agradecer a Jesus, tá? Deus vai ficar feliz. Porque qual pai não fica feliz com um filho que cumpre a sua função, que obedece às suas leis? Não tem competição, não, gente. Essa é uma visão de espírito inferior. Quem que é mais evoluído é Emmanuel, é Chico Xavier, é Allan Kardec. Isso aí é besteira, gente. É Paulo de Tarso, São João Evangelista. Você acha que eles estão preocupados com isso? O que Kardec diz lá no capítulo Evocações, no livro dos Médiuns? Que os espíritos, quanto mais evoluídos são, menos estão preocupados com a sua individualidade. E quando nós evocamos Paulo de Tarso, pode vir um espírito daquela ordem, mas que não é Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso não está nem aí se ele está falando que ele é o Paulo de Tarso, desde que as ideias que aquele espírito proponha sejam dignas de Paulo de Tarso. O que não dá para chegar ao Gustavo, escrever um texto aqui, falar, ó, isso aqui é Paulo de Tarso. Não. Aí é mistificação. Mas quanto mais evoluídos os espíritos são, mais eles são pleiades, grupos, equipes, como os cristos são no nosso sistema solar. Se ajudam, cooperam, colaboram. Será que o Cristo de Júpiter fica assim, é o meu planeta mais evoluído do sistema solar? E para quem não sabe, na Revista Espírita consta essa informação, de que Júpiter, do nosso sistema solar, é o orbe mais evoluído. Só dele pensar assim, já não tem a menor condição de administrar, nem colônia espiritual ele tem condição. Talvez uma região no umbral ali ele possa administrar. Porque eles estão desprovidos de todo orgulho, de toda vaidade. O que eles querem é o bem de todos. Então, nesse aspecto, e aí Emmanuel trata no livro, eu não vou tratar disso, desde, como eu falei lá, do protoplasma, dos seres unicelulares, até os testes com os dinossauros, e Emmanuel fala sobre isso, para que os tutelados de Jesus aprendessem, porque Jesus
Ele coordena, mas não fez tudo sozinho. Então ele tinha auxiliares que estagiavam com ele. E então, segundo Emmanuel, por exemplo, as formas monstruosas dos dinossauros foram treinamentos desses auxiliares do Cristo, que seriam Cristos. E por isso, fizeram o treinamento. O que aconteceu? Agora vira a página. Não deu certo, não deu bom não, como a moçada diz, deu bom não. Essas formas aí estão meio perigosas para a humanidade que viria habitar o planeta. Isso faz do Cristo alguém que merece muito mais a nossa valorização. Por quê? Uma coisa é chegar e fazer, outra coisa é ensinar a fazer. Quem é professor aqui sabe. Como é difícil a tarefa de ensinar. Porque não depende só de quem quer ensinar. Depende do outro aprender. Isso leva tempo. Pegar e fazer é mole. Eu sempre digo isso. A tarefa mais gratificante e mais, entre aspas, simples no movimento espírita é a de divulgação doutrinária. Eu venho, eu pego meu carro, eu chego, pego o microfone e falo o que eu sei. E vamos embora para minha casa. Agora vamos no trabalho do grupo mediúnico. E tem um José que está com problema lá com a esposa. Tem o João que faltou. Tem a Maria que está com depressão. Você tem que ajudar todo mundo. Porque a força de um grupo é a força do elo mais frágil desse grupo. Então não adianta sair correndo. Não adianta deixar para trás. Você tem que amparar aquele que está com dificuldade. E é aí que é o grande desafio. E é por isso que o trabalho no movimento espírita é muito desafiador. Trabalho nas federativas, muito desafiador. Porque somos espíritos ainda com dificuldades. E nós precisamos viver e sobrepujar tais dificuldades. E aqui entra talvez a parte mais bonita desse histórico do Cristo na Terra. Emmanuel relata que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. De quem será que Emmanuel está falando aqui, gente? Vamos chutar. Dos exilados de Capela. De irmãos, e nada impede que possamos ser uns deles, alguns deles, ainda na Terra, que segundo Emmanuel trata nessa obra, em aproximadamente 10.000 antes de Cristo, começaram a reencarnar na Terra. Porque o orbe em que habitavam era um orbe de provas e expiações, conforme a Terra está hoje, e passaria pela transição planetária. Transformar-se-ia em um orbe de regeneração. E após todas as tentativas da justiça e do amor divino, esses milhares de irmãos, infelizmente, renitentes no mal, no orgulho, na vaidade, no desejo de lesar o outro em benefício próprio, devido ao egoísmo, como último recurso, são exilados, são excluídos do planeta Capela, que está na constelação de Cocheiro. E é Jesus quem acolhe essas almas. Muito mais do que pensar assim, ô pai, você manda para cá só os repetentes? Né? Porque tem professor que é assim, né? Entra lá na minha época era assim, tinha a quinta série A, B, C, D, escola pública, né? Tinha até a G, H, não sei como é que é hoje, não. Os professores iam para as últimas salas assim, nossa, agora eu vou lá pegar aquela turma, né?
Jesus pegou aquela turma. Mas olha só, ele recebeu com palavra sábia e compassiva aqueles que nem mesmo a misericórdia divina deu conta de manter no orbe em que eles estavam. Porque Deus é justo. E isso vai acontecer no planeta Terra em um determinado momento. Aqueles que perseverarem no desejo de fazer o mal não terão permissão de continuar no planeta. E é por isso que cabe a todos nós, porque podemos ser nós, uns desses exilados, a nos melhorar e ajudar os nossos irmãos a se melhorarem. Kardec ensina como fazer isso na obra Gênesis, lá no capítulo 18, chamado São Chegados os Tempos. Mas esse é um outro assunto que hoje não vai dar tempo para a gente adentrar. Para falar nisso aqui, nós vamos até que hora? Eu me perdi. Meia-noite? Ó, meia-noite, tá bom. Queria acabar um pouquinho mais cedo, mas tudo bem. Tá jóia. Então Jesus, ao contrário, acolhe essas almas. E diz a elas o seguinte: vejam os campos imensos de luta que se desdobram na terra. Jesus envolveu essas almas no halo bendito da sua misericórdia, da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, ao invés de reclamar, ele diz: venham, meus irmãos, veja onde Deus está colocando todos vocês. Olhe que campo de trabalho. Sei que chora, porque imagina você ficar 3.000, 5.000, 10.000 anos sem ver alguém que você ama muito. Não dá nem para imaginar, né, gente? Parece história de maluco, né? Se tem alguém hoje vindo aqui conhecendo a doutrina espírita, eu sugiro que depois vocês conversem com o pessoal da casa, vocês não ficarem muito assustados com essas conversas, né? Pô, chegou um cara de Barbacena falando uns negócios de espírito de outro planeta, que não sei o quê, falou que eu vou para outro planeta, né? Então, né, por favor, se instruam, tá bem? Uma palestra, diferente do seminário amanhã, que a gente vai poder aprofundar mais, ela é um pouco mais sintética. Mas Jesus acolheu e mostrou: olha a oportunidade que Deus está dando a vocês. E então, as sociedades egípcias, indo-europeia, chinesa, de aproximadamente 10.000 anos, principalmente a chinesa, os hindus na Índia, são exatamente esses irmãos que trouxeram seu cabedal tecnológico, o conhecimento. Porém, a asa do amor estava hipotrofiada e vieram aqui desenvolver. Mas vejam que isso é tão grave que em 1938, portanto, quase 12.000 anos depois, Emmanuel estava escrevendo esse livro e no final ele diz que, infelizmente, muitos dos árias, os arianos, e aí nós vamos lembrar dos nazistas, ainda perseveraram numa ideia egóica de que determinadas raças são melhores que outras. Mentes cristalizadas de irmãos adoecidos que teimam em lutar contra o Pai Criador. E nós podemos pensar assim, mas 12.000 anos é muito tempo. Depende da perspectiva. Porque para quem é eterno, não teve início e não terá fim, todo o tempo é muito pouco. E é por isso que Deus tem paciência. Deus não vai apressar a evolução de ninguém. Quem apressa ou obsta a evolução de alguém, é esse alguém mesmo. Somos nós mesmos que progredimos ou estacionamos. Somos nós mesmos que escolhemos continuar na Terra, ir para Júpiter, como alguns espíritos progrediram, como Bezerra de Menezes, que foi convidado a ir para um orbe mais evoluído,
quando desencarna, devido ao seu trabalho. E aí ele diz a Maria de Nazaré: enquanto houver um irmão derramando lágrima na terra, eu não irei. Isso é amor. Esse aprendeu com Jesus. Esse é cristão. Que vão parar para pensar. Que cada um faça a sua reflexão íntima. Imagina que temos um terremoto em Cataguases e aqui começa tudo a ruir. Quem vai sair correndo e quem vai pensar em retirar primeiro as pessoas que não têm condição de sair por si mesmas? Ou quem vai chegar lá e pensar: nossa, tem gente lá dentro, eu preciso voltar. É isso que Bezerra faz. Ele está aqui nesse mundo. Não só ele, como muitos, milhares, milhões de espíritos. Que não se enganem, os bons espíritos são maioria na Terra. Mas os bons são tímidos, discretos, não é o que está no livro dos Espíritos? E os maus, audaciosos, perseverantes, disciplinados. E aí eu sempre me lembro de Martin Luther King, que dizia: o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É por isso que parece que na Terra tem muito mais gente má do que boa. Mas isso não é verdade. Porque quando os bons deixarem o comodismo, arregaçarem as mangas, pegarem do seu arado e não olhar mais para trás, e parar com essa coisa de que eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, quem sou eu? O planeta vai evoluir muito rapidamente. Porque o planeta evolui quando os seres que habitam esse planeta evoluem. E os exilados de Capela estão aí até hoje. Muitos já voltaram, outros continuam e, pasmem, outros serão exilados novamente. Porque a lei divina é incorruptível. Ninguém vai ficar fazendo pirraça com Deus e dizendo: eu não vou melhorar, não vou melhorar, não vou melhorar. Então, meu amigo, você fica onde você está. Você quer ficar o quê? 100 mil anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos? Jesus está há 4 bilhões e meio cuidando da terra. Vocês acham que Jesus já enjoou de cuidar da terra? Não. Porque não tem dia para Jesus. Não tem manhã, não tem tarde, não tem noite. Porque ele veio fazer a vontade do Pai. Não é isso que ele diz? Porque eu vim cumprir a vontade do meu Pai. E o que ele diz é: meu Pai trabalha até hoje. Eu trabalho também. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quem vive dessa maneira não tem monotonia, não tem tempo para ter problema. Porque o problema do outro é mais importante. Isso é uma bênção. Quem veio aqui no último seminário, que nós falávamos sobre depressão, viu que os psiquiatras no mundo espiritual falam, e a psiquiatria hoje começa a entender que a praxis-terapia é dos métodos mais importantes para o combate, ou melhor, para o tratamento da depressão, no mundo espiritual e na terra. Ou seja, o trabalho no bem. E é por isso que o Cristo não cansa. É por isso que os espíritos superiores ficam felizes de ajudar. E é por isso que nós, se fomos recebidos ou não por Jesus nessa condição, temos que lembrar que Ele diariamente está colaborando conosco. Porque o Cristo, todos os dias e a todas as horas, nos ampara. Basta que nós evoquemos a sua presença. O Cristo, como Deus, não nos abandona. Ele é um irmão que caminha conosco, desde que queiramos caminhar com Ele. E para já irmos concluindo, estamos chegando ao final do tempo, Jesus, vai deixar alguns recados e Emmanuel lembra aqui. O único palácio
era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar a posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho. Falava agora, né, da lei de trabalho. No mundo espiritual, a hierarquia espiritual, o que conta quando a gente voltar para casa, porque essa não é a nossa casa, tá? Lê do engano quem acha que está em casa. Isso aqui é uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho. O nosso estado natural é no mundo espiritual. Somos espíritos. Estamos fora do nosso estado natural. Por isso que morrer não significa inexistir. Morrer significa voltar para o estado natural, para a ambiência natural. E quando? Porque todos vamos morrer, que é um fenômeno biológico, e então desencarnar, que é uma consequência e um fenômeno espiritual, o que vai contar, gente, é a ficha de serviço. É isso que conta. Quantas lágrimas secamos, quantas dores ajudamos a minimizar, quando do nosso tempo investimos em favor daqueles momentaneamente em maiores dificuldades que nós. Porque, infelizmente, ainda é muito necessário as reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos, irmãos nossos, que mal conseguem se desprender do corpo físico, dada a singularidade da matéria perispirítica e da matéria do corpo físico. A dificuldade de desenlaçar-se é muito grande. E quanto mais materialista é o indivíduo, mais tempo ele leva para desenlaçar-se, chegando a experiências tristes de ver o próprio corpo decompondo, putrefando, sentindo larvas comendo o corpo. Então nós precisamos, infelizmente, ainda muito, de orientar esses irmãos que infelizmente não têm ficha de serviço, porque aquele que se humilhar será exaltado. É disso que Jesus está falando. Ou seja, vamos investir o nosso tempo em conquistar os tesouros do céu. Chegar lá, gente. E todo mundo pode ter uma boa vida, materialmente falando. O problema é quando isso é a nossa prioridade. Essa que é a questão. Dinheiro não é do demônio. Emmanuel escreveu um livro chamado Dinheiro, para vocês terem ideia. É só ler. Não é endemonizar a matéria. A matéria é meio da evolução. O problema é quando, ao invés de usar a matéria para evoluir espiritualmente, eu sou usado por ela para estacionar espiritualmente. A matéria é meio. Então nós precisamos ter esse olhar. Qual a diferença de um preguiçoso para um procrastinador? Simples. O preguiçoso nunca tem a intenção de fazer nada, enquanto o procrastinador começa a fazer e aí pensa, será que não é melhor deixar para amanhã? Ou seja, ele sabe que não é bom deixar para depois, mas mesmo assim vai lá e deixa. E é muito provável que você seja um procrastinador, certo? Mas eu te garanto que não precisa ser assim. Isso acontece porque o seu sexteto de alta performance está desequilibrado, fazendo com que você procrastine mesmo quando não quer procrastinar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu preparei uma apresentação exclusiva e gratuita, onde eu vou te ensinar o que você deve fazer para balancear o seu sexteto de alta performance e ser até 16 vezes mais produtivo. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e assistir agora, enquanto ainda está no ar. Aproveite! UpToDate changed completely the way I treat my patients. It's a platform that combines everything that I need. I save a great amount of time. I use UpToDate every day. For example, I have one patient that have oncovasculitis and she suffered a lot. It was the third time that she used the treatment, and I use UpToDate and I start to treat her with rituximab, an antibody that completely changed the way that disease approached her. Subscribing UpToDate
It's the best decision I have had in this almost 20 years. Do que importa é ficha de serviço. Eu vim para servir. Desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir uma pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. E nós vamos ver quantas personalidades do mundo espiritual desencarnam em situações dificílimas. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um caso, né, da rainha. A rainha desencarna e chega no mundo espiritual, ela é amparada pela serva, e ela maltrapilha, literalmente, uma mendiga espiritual. E aquela serva, um ser que irradiava luz e que acolhia essa rainha. Do que vale essas honrarias, essas convenções terrestres? Tenhamos muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Não nos preocupemos com essas honrarias, com os títulos. A não ser o título de amigo, de irmão. Esse título nos agrada muito ao coração. Os outros são terrenos e vão ficar na terra. E tem gente que ocupa tanto tempo na terra em busca de honraria e título, que quando volta para casa, verifica e percebe que esse tempo foi utilizado praticamente para nada. Porque o conhecimento, aquilo que o indivíduo fez, isso vale. Mas espiritualmente, praticamente nada o indivíduo ganha com aquilo. Principalmente quando ele reincide em determinadas áreas. Aí chega um ponto que até o livre-arbítrio tem que ser tolhido. E aí o indivíduo precisa reencarnar com limitações. Porque imagina o Gustavo, né, que queria ser astro de rock, deve ter tido experiências na arte, né, queria voltar artista. Aí não vai ter jeito não, os dedos duros, né? Não vai ter jeito. Filho, você vai ter que ir para outra área. Usa o que você aprendeu em outras coisas. E é isso que nós precisamos aprender. E é esse o Cristo que nos mostra que só aceitou um título, não é verdade? O de mestre. Vocês dizem que sou mestre e eu sou. Mestre no sentido de alguém que ensina, não de alguém que é melhor. Sim, eu vim para ensinar. Eu vim anunciar o reino de Deus. Foi isso, não sou mais nada. O resto, fomos nós quem criamos. E aí Emmanuel vai concluindo, para a gente chegar ao final da nossa reflexão, que Jesus também foi um revolucionário. Porque com esses elementos, ele fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. A humanidade, diz Joana de Ângeles na obra Jesus e a Atualidade, uma das frases mais bonitas da benfeitora espiritual. A humanidade precisa do Cristo descrucificado, psicoterapeuta dos dias de hoje. É esse o Jesus segundo o Espiritismo. É o espírito criado simples e ignorante, que através de seus esforços aprendeu tudo o que era necessário para ser um governador de um planeta, alcançando a alcunha de Cristo. E então, ele se faz menor para retornar à carne,
para deixar a revolução espiritual como seu legado, mostrando que nosso Pai, nosso Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida, e que Jesus não morreu na cruz, mas sobreviveu a ela, e que ele vem nos mostrar que a matéria é algo passageiro, mas o caminho, a verdade para a vida, da vida, é a lei divina que Jesus exemplificou. Esse é o Cristo que o Espiritismo apresenta. É aquele que tem mérito próprio, que não é criado à parte por Deus, melhor que ninguém. É alguém que conquistou a oportunidade de servir a irmã humanidade. Então, Emmanuel conclui nós também. Em nosso modesto estudo, é maravilhoso ele chamar de modesto estudo, depois que vocês lerem o livro, vocês vão entender, da história, um único objetivo orientou as nossas atividades: a demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica. Portanto, Jesus não está há 2000 anos cuidando de nós, nos orientando, mas ele está literalmente há bilhões de anos preparando essa bênção que é o planeta. E que cada processo sociológico da civilização humana tem a influência de Jesus. O que não quer dizer que os equívocos não aconteçam, porque o livre-arbítrio é da lei divina. E é por isso que Jesus disse que a cada um será dado segundo as suas obras. Essa é a obra do Cristo. Uma obra que tem apenas uma finalidade: dar à irmã humanidade condições de evoluir em um planeta, em uma morada da casa do Pai. O que, sem dúvida alguma, levou muito tempo para a aquisição dessa capacidade. Amanhã, para a gente já ir concluindo, nós vamos então adentrar ao reencarne do Cristo. Então nós vimos o que Jesus é e representa antes de reencarnar. Amanhã nós vamos observar e conhecer os feitos de Jesus encarnado na Terra, com a mesma proposta: demonstrar que, se tivermos a fé, o tamanho de um grão de mostarda, faremos tudo o que ele fez e ainda mais. Não nos esqueçamos: o conceito de fé, à luz do Espiritismo, não é de simplesmente acreditar, é de ter a inteligência perfeita daquilo em que deve crer. Não porque viu, mas porque compreendeu. Enquanto Jesus for apenas alguém em quem eu creio, em quem eu acredito, nós estaremos distantes dessa fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus tem que ser alguém que nós, embora limitados, consigamos compreender. Porque aí, quando nós orarmos, nós vamos saber com quem estamos mentalmente nos comunicando. Quando agradecermos, vamos compreender por que estamos agradecendo. Não serão palavras ou pensamentos em vão. Serão pensamentos ou palavras direcionadas por quem tem conhecimento do porquê agradece, do porquê pede, para quem agradece, para quem pede. Essa é a proposta da doutrina espírita. E é por isso que amanhã nós vamos aí sim, de fato,
aprofundar. E aí nós vamos ver que Jesus, se nós já, de certa forma, reconhecemos como Cristo, como esse Espírito superior, como amigo, como irmão, amanhã nós vamos verificar que seus esforços são muito maiores do que a gente imagina. E isso não diminui Jesus. Isso eleva. Isso coloca na condição de alguém que conquistou. Não que recebeu, ganhou. Pelo contrário. E o mais importante para a gente concluir, nos aproxima de Jesus. A humanidade está distante de Jesus. Porque esse Jesus mitológico é um Jesus Deus, é um Jesus imponderável, é um Jesus inacessível. E a palavra dele é: estarei a auxiliar-vos cotidianamente. Jesus nos auxilia todos os dias. Jesus é criatura como nós, espírito como nós. A nossa diferença para ele é tão simplesmente o tempo, e o tempo empregado em evoluir. E é por isso que ele é o Cristo. E nós, espíritos em processos bem iniciais de evolução. Assim, esperamos ter dado aos irmãos e irmãs que estão aqui a oportunidade de refletir sobre Jesus, sobre outra óptica, sobre a óptica espírita, que é uma óptica que liberta, que aproxima, que traz o Cristo para próximo e não distancia. Não é aquele que condena, não é o que culpa, é o que ama, é o que acolhe. Que Jesus, esse irmão que vale a pena seguir, e hoje a gente entendeu um pouquinho por quê, nos ampare hoje e sempre. Até amanhã. Uma boa noite para todos. Vamos chegando ao fim, né, do dia de hoje, agradecendo ao Gustavo, excelente palestra, sempre muito bom refletir e aprender com você. E amanhã, com toda certeza, vamos ver o restinho do filme, né? A Netflix amanhã continua. Nós vamos fazer agora a nossa prece final e após vamos sortear o livro, tá? Vocês esperem antes de descer que vai ter o sorteio. O Gustavo vai falar para nós aí 2 números para a gente sortear. Zé Antônio, você faz a prece final para nós? Não estou te enxergando. Zé Antônio? Quer não? Fez assim com o dedo. Léo faz a prece final para nós? O Léo vai fazer então, Zé Antônio. Te livrou dessa aí, tá? Depois a gente anuncia os números dos ganhadores. Agradecendo a presença de todos, em nome do Grupo Fraterno Antônio dos Passos, em nome da Renata, que é a nossa diretora-presidente, convidando a todos a fecharem os olhos e buscar Jesus da forma que compreendemos, acalmando o coração e recebendo dos seus trabalhadores, amigos, da espiritualidade que coordena essa casa centenária, a nos pacificar, a nutrir o nosso entusiasmo para que possamos percorrer a estrada da vida, sempre na certeza de que, usando a bússola do Evangelho de Jesus, teremos êxito no nosso caminhar. Que possamos, então, estarmos regressando aos nossos lares com o coração tocado pelo Mestre, pelo Rabi da Galileia, pelo Príncipe da Paz. Que assim seja. Agora sim, os números do sorteado. Ontem eu ganhei o livro, viu, gente? A responsabilidade de ganhar o livro é para estudar mesmo, viu?